meus amados irmãos, graça e muita paz. Eu quero dar-lhes as boas-vindas a este novo Conexão ID. E eu sempre estou escolhendo esses lugares bem bonitos para falar de missões, porque o nosso trabalho aqui na coordenação é um trabalho instrutivo, de orientações, de transmissão de conhecimento, porque a maioria dos vídeos que nós temos para falar de missões ou até de cartazes enfocando o aspecto missionário da igreja, se coloca muito um panorama de pobreza, de necessidade, de crianças removendo lata de lixo, de pessoas passando necessidade, como se a missão da igreja tivesse apenas que alcançar os flagelados, os feridos. Porém, o plano missionário da igreja é um plano global, é para toda criatura, até os confins da terra. E não pense, por exemplo, que os milionários, fazendeiros que passam em seus carros de luxo ou que habitam as suas mansões aqui nesta região, eu estou perto de um campo de golfe, não são pessoas que precisam de salvação, não são pessoas desesperadas, muitos com o casamento destruído, sem paz, sem esperança. Pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não traz felicidade e o caixão não tem gaveta. Eles precisam ser salvos. Então, a obra missionária da igreja é uma obra global. E o projeto Igreja para Todas as Nações necessariamente não precisa atuar apenas em uma zona de pobreza, em campos de flagelados de guerra, porque até não conseguiria fazer isso, porque para ajudar o necessitado tem que ter condição, entende? E se nós formos apenas ajudar os flagelados sem ter condição, nós não vamos poder ajudar. Observe que nos aviões, nos voos, quando as atendentes de voo, as aeromoças, estão dando a instrução de voo, elas explicam que no caso de despressurização da cabine, quando aquelas máscaras de oxigênio caem, eles dão a instrução primeiro ao adulto, depois à criança. Porque se for atender primeiro a criança, pode o adulto morrer enquanto está fazendo isso, e nem a criança e nem o adulto podem ser salvos. Então, primeiro oxigênio para o adulto, para depois atender a criança. Da mesma forma, a igreja precisa ter esse oxigênio, essa condição financeira para ajudar os ambientes de extrema necessidade. E hoje eu quero falar um assunto muito especial que vai para os nossos obreiros aí no continente africano. Eu digo obreiros do Ministério Igreja para Todas as Nações. E eu agradeço porque hoje veio o documento de Miese do terreno onde vai ser construída a nova igreja, do lugar onde foi destruído pelo ciclone. Porém, um detalhe muito importante que nós precisamos falar, e com muita atenção eu exijo que isto seja absolvido, observado e colocado em prática pelos nossos obreiros. É muito interessante essas orientações, porque elas vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso na implementação de igreja, no sustento de missionários, na elaboração de convênios com organizações internacionais, no apoio que a igreja precisa dar aos menos favorecidos, no apoio que a igreja precisa dar, ou digo, a missão precisa dar, o apoio documental aos obreiros, o apoio financeiro. Tudo isso depende de obedecer normas, obedecer regulamentos. Quando uma instituição, um país, uma empresa não se corrige, até a saúde
não é corrigida, ocorre tragédias, mortes, funerais, decepção, países em colapso, quando não há essas observações. E uma missão do mesmo jeito. Primeiro plano que eu gostaria de falar, levando um versículo bíblico que eu vou colocar aí na tela para que você entenda. E eu vou me apoiar neste versículo de Mateus, que diz assim: a ninguém chameis Pai na terra, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Eu quero pedir aos nossos pastores na África, aos nossos obreiros, vamos corrigir isso. Eu sei que é um costume chamar de pai para quem abençoa na obra, chamar de pai para um missionário que está ajudando a obra. Mas se você está descumprindo o regulamento bíblico, isso não traz vantagem, mas traz maldição. Porque a Bíblia é para nós cumprirmos. A ninguém chameis pais na terra. Não está se referindo ao pai biológico. Claro, eu tive um pai. Você teve um pai, ou tem, se tiver meus parabéns. Eu não tenho meu faz muito tempo. Mas eu tive um pai que coabitou com a minha mãe, de onde eu nasci. E cada um habitante do globo é assim. Nós temos o nosso pai biológico, claro, a quem nós chamamos de pai. E está certo, é o nosso pai. Agora, dar esse título para alguém porque deu uma oferta missionária, dar esse título esperando bajular alguém em busca de apoio, está errado! Está errado! Eu quero fazer um pedido, eu não quero mais ser chamada de pai, porque talvez isso tenha dado muito problema na obra aí na África. Eu não sou pai, eu sou pai dos meus filhos. Tenho 4, Denise, Daniel, Diego e Denison, os quais eu amo. São os filhos que nasceram na minha casa. Agora, qualquer um outro pode ser filhos espirituais, como Paulo falava, né? Meu filho na fé. E alguém se referir a pai, meu pai espiritual, tá certo, se disser que é pai espiritual. Por exemplo, eu considero o pastor Valdemar Nascimento como meu pai espiritual. Foi quem me batizou, foi quem me aconselhou, foi quem me apresentou ao ministério, mas eu nunca cheguei diante dele, meu pai, não, pastor Valdemar, com todo respeito. Então, esse negócio de chamar de pai como bajulação, isso tem que ser terminado no nosso ministério. Mesmo que seja com respeito. Por quê? Porque está na sua Bíblia. Ou você vai querer rasgar essa página de Mateus? A ninguém chameis pai na terra, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então, esta honra, este privilégio de chamar alguém de pai, tem que ser somente a Ele. Aleluia! Somente a Ele. Qualquer outro, meu amigo, meu pastor, meu cooperador, meu auxiliar, meu companheiro, mas pai, dá problema se chamar de pai, porque está na Bíblia, está contradizendo a Bíblia. Agora, um detalhe muito importante sobre esta paternidade. Porque mesmo sendo um pai espiritual, de uma igreja, de uma congregação, por exemplo, no longo do meu ministério, há 40 anos, pastoreando igrejas, aqui nos Estados Unidos, só aqui são 30 anos, visitando imigrantes brasileiros, ajudando eles na sua chegada, hospedando em casa, ajudando a conseguir os primeiros trabalhos. Quando eles vão nos hospitais, a gente visita. Eu lembro uma vez que uma irmã me chamou, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui que eu tenho que ir para o hospital, que eu estou passando mal. E eu fui lá, tinha que cuidar de umas 30 crianças, e crianças chorando para um lado, para o outro. E eu digo, isso aqui é pastor aqui, tem que fazer tudo. E alegre fazendo aquilo, tentando ver
se fazia as crianças sorrir, mas tudo criança pequena, era uma creche. E quantas vezes nós saímos no meio da neve para atender alguém, para fazer uma oração, para expulsar um demônio, para auxiliar um casal em conflito, isso tudo novos convertidos. Isso é uma paternidade espiritual, mas que não dá o direito da pessoa nos chamar de pai. Porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Agora vamos falar nesta paternidade de um outro modo. Geralmente quem cria um filho, como eu criei, como você que está me assistindo aí, pode ter criado ou pode estar criando. Na medida que a criança vai crescendo e vai atingindo uma idade adulta, se espera que essa dependência paternal ela seja apenas em termos moral, em termos de respeito, porque um filho adulto ele vai conseguir a ter o seu próprio sustento. Ele vai para... Eu lembro-me muito bem quando eu fui deixar meu filho, meu último filho que saiu de casa para a faculdade, a universidade, a Paleixo State University aqui em Bonn. Nós nos abracemos e ele disse, obrigado, pai. Foi uma palavra tão importante ali que ele me deu naquele momento. Então, chega aquele momento da separação. O filho nunca mais voltou para casa. Saiu dali já para cuidar da sua vida, para exercer sua profissão, para conseguir o seu trabalho. Tive um outro que saiu para ir para a Marinha. É assim, sempre atinge a fase adulta para cuidar da sua própria vida. E qualquer pai ficaria muito triste se o filho não conseguisse ter essa independência. Porque quando isso não acontece, significa que o filho nasceu com defeito, que tem uma atrofia, seja no cérebro, seja no corpo, que não permite que ele seja independente. Nós conhecemos pessoas assim. Agora, vamos transmitir ou transferir esta paternidade espiritual no tocante às igrejas. Cada igreja precisa ter a sua igreja mãe, precisa ter o seu plantador, o seu apoio de retaguarda na plantação. Nós não tivemos isso aqui nos Estados Unidos, eu nunca tive. Eu vim por conta própria e me sustentei por conta própria. Mas nós estamos querendo fazer diferente para ajudar pessoas, missionários nativos, a implantar igrejas. Mas nós queremos que esse apoio, como nós falamos no vídeo de ontem, este apoio ele seja por um determinado tempo e aquelas igrejas que estão sendo plantadas, elas adquiram a sua autonomia, a sua independência. Bom, agora já não precisa mais de ajuda. E quer que eu dê um exemplo? A igreja de Filipos, na Macedônia. Se nós queremos plantar igreja, nós temos que observar o livro de Atos dos Apóstolos, que é onde tudo começou. Paulo, quando foi implantar a igreja de Filipos, na Macedônia, ele fabricava tendas. Começou a igreja na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura, e a igreja cresceu. Foi lá em Filipos que ele foi preso, ele, Paulo e Silas na prisão, está lembrado? Do carcereiro, dizendo, senhores, que devo fazer para ser salvo? Foi em Filipos. Deu muito trabalho para implantar aquela igreja. Porém, a igreja ficou implantada. Agora observe, mais adiante, Paulo foi plantar uma outra igreja em um outro país, Grécia, em Corinto, na Grécia. E quando ele foi implantar a igreja de Corinto, na Grécia, ele não precisou mais trabalhar, porque ele foi sustentado pela igreja de Filipos, na Macedônia. Ele diz assim, outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Então, este suprimento de necessidade veio de uma igreja que foi plantada anteriormente. E é isso que nós queremos. Se nós plantarmos uma igreja
em Maputo, uma igreja na Beira, uma igreja em qualquer cidade. Essa igreja ela tem que ter a sua autonomia. E quando ela adquire a sua autonomia, quando os irmãos que ali congregam começam a dar os dízimos, as ofertas, a obedecer a palavra na questão da mordomia cristã, essa igreja, ela já vai ter que ajudar a igreja de Corinto, que está sendo implantada, ela vai ter que estar ajudando uma outra igreja em qualquer outro lugar onde está sendo implantada, porque é assim que a obra trabalha. Agora, se todas as igrejas ficarem dependendo de uma retaguarda de apoio por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, não funciona assim. Porque aí está se aproveitando de uma ocasião, como aqueles filhos que se aproveitam dos seus pais até a última gota. Vocês sabiam que tem filhos assim? Que se envolvem com drogas, com meretrício. E não é porque são doentes, é porque tem má conduta. Sempre dependendo dos pais. Eu participei de uma... numa cidade no Pará, onde morei por um tempo, tinha o dono de uma... Aliás, em 2 cidades, Altamira e Tucuruí, que eram homens que tinham grandes fortunas, um armazém muito grande. E tinha um filho que era um bandido. Diz, olha, faz pena, podia estar ajudando o pai, mas está aí, ó, tá bebendo, está saindo por aí, o pai tem uma tristeza. Tucuruí da mesma forma. Olha, esse cara, ele é filho do dono daquele armazém ali. Mas ele nem deixa entrar lá, porque senão vai roubar. É assim. Será que nós queremos plantar a igreja assim? Ou será que nós queremos formar cristãos desse jeito? Cristãos que passam tempo e continuam sem produzir para o reino de Deus. Sempre quer mais. Pensemos nisso. Então, para resumir esse vídeo, não queremos que esse costume de chamar para as pessoas de pai continue. Costume ruim tem que ser deixado. Costumes, e ainda hoje eu me corrijo. E uma das correções que nós queremos é essa. A ninguém chameis de pai na terra, porque um só é o vosso pai que está no céu. Sabe qual é o maior erro da Igreja Católica Apostólica Romana? Chamar o Papa de pai, porque Papa é pai no grego. Está errado pela Bíblia. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos.